Olá, eu sou o Pietro Trindade. Hoje eu vou contar a minha história, uma parte da minha história. Tive até que criar aqui os pontos que eu quero contar, porque com certeza é sempre uma emoção muito grande abrir o coração, assim, contar tudo aquilo que a gente experimentou, né, e tudo aquilo que a gente experienciou no nosso caminho biográfico. E o nosso caminho biográfico, ele nunca é sobre nós, mas ele é sempre sobre as oportunidades, sobre as pessoas que nos ajudaram, sobre as pessoas que foram importantes, né? Então, eu sou visagista, sou cabeleireiro de formação, nacional e internacional, colorista, né? Eu fui técnico homologado da Keone, né, que é uma empresa holandesa. Atualmente eu tenho meu trabalho autoral, né? Hoje eu vim gravar aqui nesse lugar maravilhoso, porque não existiria lugar melhor para eu contar um pouco da minha história do que aqui no chão, no território da Bahia, do Brasil, que eu tenho um orgulho imenso de ser brasileiro e de ter um trabalho brasileiro e de estar num storm aí de profissionais da área da beleza, desde criança, que eu comecei aos 12 anos de idade, e desde os 15 veio o meu primeiro prêmio internacional. E esse prêmio, na verdade, é um prêmio que me dá alegria, não por ser meu, mas por saber que eu sou brasileiro e saber que eu tenho a oportunidade de ser um dos lindos, grandes profissionais que tem a oportunidade de mostrar o quanto a beleza no Brasil ela é super evoluída, ela é super desenvolvida. Então vamos lá aqui para as minhas anotações, para eu não esquecer nenhum detalhe e nenhuma pessoa dessas pessoas que foram muito importantes para mim. Acho que a pessoa mais importante, as pessoas mais importantes para mim, com certeza, no começo de tudo, são os meus pais, né, o Robson e a Tânia. Eu comecei a trabalhar com meu pai e com a minha mãe aos 12 anos de idade. Meu pai, de uma forma muito sábia, muito inteligente, eu queria comprar umas camisetas da Bad Boy, que era uma marca que tinha na época, né, que eu gostava quando era criança. E meu pai, ele é descendente de libanês, e meu pai, na verdade, ele é uma mistura de libanês com nordestina, né? Minha avó nasceu na Bahia, e meu pai falou assim pra mim: se você quer essas camisetas, você precisa começar a trabalhar, que essas camisetas são caras, né? Na época era uma camiseta de marca, coisa que adolescente quer. E aí meu pai começou a falar: olha, vem aos sábados e começa a me ajudar a lavar os potinhos, a varrer o salão. Hoje com certeza vai ser uma história que eu vou me emocionar várias vezes, porque é a história de vida, né? História daquilo que meus pais e todas as pessoas que contribuíram com a minha história, com o meu legado. Então já peço desculpa para vocês que não vai ter como conter a emoção a todos os momentos, tá bom? Então, os meus pais, o Robson e a Tânia, eles tinham um salão ali na Vila Mariana. Era um salão em cima de uma padaria. Depois eles abriram um outro um pouco maior, que era do lado de um instituto de música clássica, Marcelo Tupinambá. Era uma casa que tinha uma árvore de amora. E aí eu ficava ali entre brincar no pátio, ouvia música clássica, né? O violoncelo, o violino, que era do nosso vizinho, o piano. E lavar os potinhos, varrer o salão. Que mais que eu fazia? Abria a porta, servia suco, servia café, servia chá. E cresci naquele entorno artístico, né? Onde meus pais, eles na época, eles eram pioneiros no Brasil. Isso foi em meados de 1992. E eles eram pioneiros com o dia do noivo. Então, além de ter o dia da noiva, lá tinha o dia do noivo. Inclusive, essa foi uma das coisas que começou a fazer dos meus pais eles começarem a sair daquele salão de bairro, que era um salão de bairro, né, na Vila Mariana, em São Paulo, e começaram a ter um pouquinho de destaque na mídia, na época em revista. E aí eles fizeram uma matéria, porque eles tinham inovado com isso, mas era um salão bem simples, mas era um salão que meu pai fazia os próprios móveis, né, as decorações, as coisas para pôr as plantas. Meu pai sempre gostou muito de planta, né? Acho que essa influência, meu pai e minha mãe, eu puxei muito deles, com certeza absoluta. Vamos lá. E enfim, eu cresci nesse entorno artístico, meu dia a dia no salão, né? A minha avó também, uma época, trabalhou com a gente no salão. Tem uma coisa importante dessa história, que quando meu pai e minha mãe se conheceram, eles eram adolescentes, e as minhas duas avós, o pai da minha mãe, quer dizer, a mãe da minha mãe e a mãe do meu pai, elas tinham um salão, né? Elas trabalhavam com salão na Aclimação e no Paraíso.
E isso praticamente foi uma história de família, né? Meu pai, então, ele se sentiu influenciado por isso. Quando ele começou a namorar com a minha mãe, ele foi fazer o Senac de cabelo, a minha mãe foi fazer estética e maquiagem. E aí, se for levar por esse lado, na verdade, eu tô no segmento da beleza desde quando minha mãe engravidou. Porque a minha mãe engravidou na época que ela fazia o curso, né? E eu tava na barriga dela. Então eu ia pro curso dentro da barriga dela. Mas começar a trabalhar mesmo foi aos 12 anos no salão deles, que chamava Robson e Tânia. Era o nome do salão, que é o nome deles. E foi uma experiência muito linda, muito grande, muito boa. Lá tá com eles naquela fase. Aí tem ainda, na verdade, o Rogério, né, o Molina, que era na época era um adolescente. Meu pai e minha mãe sempre tiveram essa visão de dar oportunidade para as pessoas e de estimular a profissão na vida das pessoas. E o Rogério, ele é um pouquinho mais velho do que eu, acho que 5 anos ou 6 anos. Então ele já era ali um adolescente, ele era meio cabeludo, e eu tinha essa referência de que, tipo, ele era uma pessoa, um jovem que trabalhava com os meus pais, que foi um grande também influenciador no projeto inicial, né? Trabalhar com meu pai e com a minha mãe foi muito mágico. Meu pai sempre teve muita sensibilidade das coisas com relação a oportunidades. A minha mãe, ela sempre teve muito o zelo, o cuidado, a parte artística. E é um encontro maravilhoso, né? Das águas, poder fazer parte dessa história. Mas era uma vida bastante normal. Era uma vida bem... A gente não tinha babá, então a gente tinha que ficar no salão à tarde, ia para a escola de manhã, eu e minhas irmãs. E as minhas irmãs, a gente ficava entre brincar e ter oportunidade de fazer alguma coisa no salão, né? E começar ali meio que daquele jeito. Aí o meu pai, acho que um ponto importante que eu falei das oportunidades, né? O meu pai, ele recebeu um convite no salão, vinha pelo correio na época, e ele recebeu um convite de uma distribuidora, que na época era a distribuidora da Schwarzkopf, que era, acho que era Cooper que chamava, que eles eram donos de Neutrox, eles eram donos, acho que até da Super Bonder, se eu não me engano. E eles eram os distribuidores, né, da marca Schwarzkopf no Brasil. Tinha sido trazida para o Brasil pelo Hans, que inclusive eu conheci muitos anos depois o Hans, que é o marido da Eliane, que é o cunhado da Gisele, que são donos aqui do Jaqueline de Salvador, que fazem parte da minha história muitos anos depois. Já eu vou contar isso. E aí meu pai recebeu esse convite pelo correio, porque estava acontecendo naquele mês, ia ter o lançamento da coloração Igor Arroyal no Brasil. Na verdade, naquela fase, gente, meu pai, ele falou assim pra mim, ó, se você quer realmente trabalhar com isso, né, depois que passaram algumas semanas ali, fazendo um bico, um freelance, vamos falar assim, né, ele falou assim pra mim, se você quer ganhar uma grana com isso, e se você quer trabalhar com isso, você tem que fazer um curso, você não vai se formar aprendendo só o que eu vou te ensinar aqui, você precisa se formar de verdade. Meu pai sempre foi hoje tá punk, sempre foi uma pessoa que valorizou muito o estudo, né? Tanto que meus pais, tanto ele quanto a minha mãe, eles não deixavam eu largar a escola para trabalhar até o final. Eles pegaram no meu pé, era condição para eu trabalhar, era continuar estudando. E aí meu pai me inscreveu no Teruia, que era uma escola bem básica no centro de São Paulo. E isso foi em 1993, quando ele me inscreveu na escola. Eu tinha 13 anos de idade nessa fase e eu não podia cursar, porque cursos profissionalizantes naquela época você precisava ter 16 anos no mínimo. E eles fizeram uma autorização no cartório. E aí eu pude ingressar no curso de 10 meses de formação de cabeleireiro básico. E aí a minha vida, ela se resumia entre acordar de manhã, tomar café, ir para a escola, da escola sair e ir direto para o curso, mas o curso de cabelo era só segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu tinha que correr para colocar as lições, os trabalhos da escola em dia. E aos sábados eu trabalhava no salão. Com eles eu ajudava. E aí meu pai recebeu o convite desse lançamento de coloração. Ia ser uma segunda-feira. Precisando respirar. E ia ser na segunda-feira, uma segunda-feira lá na Alameda Casa Branca, em São Paulo, no Jardins, que era um bairro que eu não frequentava, porque eu morava num bairro mais simples.
e eu nunca tinha ido, e aí minha mãe comprou uma roupa branca pra eu ir e uma gravata do Looney Tunes, que é da Disney, né, porque eu tinha 13 anos. Minha mãe me vestiu naquele dia e falou pra mim assim: olha, você vai usar essa roupa, quando você sair da escola você põe essa roupa e vai pro curso. E aí eu fui pro curso, era o lançamento da coloração. Cheguei lá, como eu era criança, né, sentei na primeira cadeira, como se estivesse na escola. Os adultos costumam sentar pra trás, né, em evento, depende do evento, né. E aí eu quis sentar na frente, assisti o lançamento da coloração. E aí no final do lançamento, naquela época, os técnicos da empresa era o Vanderlei de Pádua, que foi meu padrinho também na profissão, era o Vieira e era a Luciana Rosa, que é uma grande educadora do setor aí. Ela na época também era uma das técnicas da Schwarzkopf na época. E aí quando terminou esse evento naquela segunda-feira, o Vanderlei de Pádua me chamou, e aí ele foi praticamente a pessoa que me descobriu e me abriu a uma grande oportunidade. Perguntou quantos anos eu tinha, e ele falou que conhecia o Mário Merlino, né, o Jambert e o Richard Metairon, que eram grandes artistas daquela geração, pessoas consagradas da haute couture francesa no Brasil, e que eles estavam procurando um jovem que tivesse 16 anos de idade para representar o Brasil num concurso que ia ter em Paris, um ano e pouco depois dessa data, né? E que eles estavam procurando alguém, e que eu tinha todas as características, por ser jovem, por ser novo e por ser uma pessoa que estava ali interessada. Então foi uma coisa assim de tipo, foi um presente mesmo, foi uma dádiva, porque meu pai me deu um convite para ir a um evento, né? Um evento que aparentemente ia ser o lançamento de uma coloração. Eu sempre uso inclusive esse exemplo para dizer, quando você recebe um convite para um evento, você não pode faltar, porque aquele evento realmente pode ser uma abertura de portas e de oportunidades para a sua vida, porque isso eu sei exatamente como foi. E de repente eu saí ali daquele garoto, criança, né, que trabalhava com os pais num salão legal, mas um salão de bairro, e um salão bonito até para o bairro. O salão do meu pai era um dos mais legais que tinha, né? E o outro que era maior que ele era o salão que ele tinha começado a trabalhar 10 anos antes, praticamente. Eles eram amigos, inclusive. E aí foi isso. E aí eu passei 8 meses em treinamento com o Mário Merlino na Rua Augusta, no Jacques Chenini, né? Meus pais conheceram eles num jantar. Eu fui convidado para ingressar como o primeiro júnior da Intercoiffure. A Intercoiffure é uma entidade francesa. Isso foi em... gente, acho que foi 93 para 94, na viradinha, assim. E eu fui o primeiro júnior da Intercoiffure Brasil. Não existia, né? Não existia essa classificação. Na verdade, não existia essa classificação na América toda. O único júnior que tinha no nosso lado aqui do continente era no Canadá. O resto tudo era Europa, era Japão, Oceania, Singapura, Grécia, né, que é na Europa. E isso me deu a oportunidade de ser treinado diretamente, pessoalmente, por Richard Metairon, que era o dono do Becca, grande influenciador do mercado da beleza e dos anos 90, foi um grande artista mesmo, pelo próprio Mário Merlino, maravilhoso, que formou quase todas as pessoas que trabalham no mercado atualmente. E eu passei 8 meses em treinamento com um e 5 meses e meio em treinamento com o outro. E as minhas amigas da escola, colegas de classe do colégio, eram pessoas que eram minhas modelos, né? Tinha a Roberta, tinha a Fernanda, que eram irmãs, tinha a Vanessa, tinha a Mariana Ximenes, da Globo, que era minha amiga. Todas elas foram modelos minhas na época, e muitas outras pessoas foram minhas modelos. E aí, o concurso, na verdade, ele foi um processo que começou a mudar a minha vida, assim, meio que da água pro vinho. Por quê? Na real, eu ainda era uma criança, né? Eu tinha 13 anos de idade. Eu sempre faço essa brincadeira. Eu falo assim, você imagina que hoje eu tenho 40 anos de idade e às vezes eu até me gabo que a pessoa fala, meu, você parece tão garoto, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo disso. Mas você imagina quando eu tinha 13 anos de idade, quão garoto eu era de verdade, né? Quão criança eu era. E ali começaram as responsabilidades, porque a música
A apresentação foi desenvolvida pelo Jambert, o Martin, tinha o presidente da Gulliam francesa, que era no Rio de Janeiro, e eles decidiram que eu faria uma apresentação tipo Cirque du Soleil, que eu nem sabia o que era, na verdade, que era uma música coreografada, uma música de Mozart. Eles escolheram uma música de Mozart e eles me inscreveram no campeonato como Le Petit Mozart Mundial, era o meu nome artístico, né? Eles colocaram o meu nome artístico Le Petit Mozart Mundial, que significa o pequeno Mozart mundial. Escolheram uma música de Mozart e me treinaram meses para eu cortar um cabelo. Eu tinha 7 minutos para cortar um cabelo e tinha que cortar no ritmo da música, no tempo da música. E o Richard me ensinou uma técnica na época que com 5 tesouradas eu fazia o cabelo, a técnica, e depois eu fazia só as estilizações, as finalizações. E foram muitos meses treinando o mesmo corte. Então isso tudo tinha uma seriedade, né? Isso tinha um impacto, porque a responsabilidade de representar o Brasil, a pressão de um time que me treinava, que não era uma diversão, na verdade, era uma oportunidade linda, maravilhosa, mas existia uma seriedade nisso, existia um compromisso, né? Até eu chegar na qualidade que eles imaginavam. Tinha todo um investimento de passagens, de hotel, e a minha mãe precisava viajar comigo porque eu era menor. E aí, então, chegou a época de viajar para Paris. Na verdade, minto. Nesse processo de treinamento, o meu pai, para tentar dar um upgrade maravilhoso na minha vida, sempre, ele e minha mãe, eles investiram num curso para mim no Vidal Sassoon. Eles nunca tinham feito um curso internacional, nem eles, e investiram para mim, porque como eu ia ter uma carreira internacional nessa fase, ia sair do bairro para uma carreira internacional, eles me deram uma oportunidade de ir para Los Angeles. Alguns meses antes dessa apresentação, eles foram juntos comigo, meu pai e minha mãe, para fazer um curso na Vidal Sassoon, que foi em 94. Inclusive eu tive a oportunidade com meu pai e com a minha mãe de ver a final da Copa do Mundo, em que o Brasil foi campeão e o Roberto Baggio errou o pênalti. Nós assistimos os jogos com os mexicanos e eles vibravam como se fossem brasileiros. E o Tim Hurley, que era um Tim Hurley, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, era o Iane, eram diretores do Vidal Sassoon lá em Beverly Hills, e eles me conheceram quando eu tinha 14 anos de idade e eles tiraram uma foto comigo no colo. Eu lembro até hoje, eu tenho essa foto impressa inclusive, e eu não tinha dimensão, e eles falaram pra mim e pros meus pais que com certeza absoluta eu seria tão grande quanto o Sorbi, que era um outro profissional grande da época, era um grande mestre da Haute Coiffure. Enfim, eram muitas pessoas dizendo que eu era grande, e eu com a minha cabeça de criança, sem entender nada do que estava acontecendo, e só vivendo aquela coisa, aquela história linda, maravilhosa. Aí chegou a época então de ir para Paris, que era a minha segunda viagem, na verdade, internacional, porém a primeira para a Europa, com toda aquela responsabilidade de uma delegação viajando junto, né, tipo Olimpíada. E aí conheci a minha modelo, que era francesa, era Tiffany, que era a modelo que eles tinham escolhido numa agência, uma modelo profissional de verdade. Tinha um figurino que foi feito no Rio de Janeiro, um vestido que havia ganhado um prêmio em Paris, com certeza minha mãe saberia o nome agora. E aí nós fomos lá para esse lugar, chegamos lá, um hotel maravilhoso, Paris, aquela sofisticação, aquela coisa linda. E aí no dia 19 de setembro, no dia do aniversário da minha mãe, era o dia do campeonato, era o dia do concurso, e 2 dias depois eu faria 15 anos de idade, no dia 21 de setembro, em Paris. Chegou o grande dia, eles me vestiram, tinha o cabelo comprido, eles me colocaram um lacinho de Mozart, aqueles lacinhos de música clássica, né? Uma camisa branca, uma calça social, um sapato, uma camisa que tinha uns babadinhos assim, para ficar bem uma coisa de Mozart mesmo. E aí eu subi no palco, eram 6 pessoas competindo, tinha Grécia, Singapura, Canadá, e eu não me lembro os outros países, Japão e Brasil, acho que era isso, não me lembro todos. E aí tinha lá os 7 minutos de cada um. Eu fui o quarto a me apresentar, apesar de ser o da ponta no palco. Quando eu terminei, aquela plateia muito fortemente
começou a aplaudir, a subiar, a gritar. E muitas pessoas gritavam assim, bravo, bravo! E eu não entendia muito, na verdade, o que estava acontecendo, sendo bem sincero. Eu fiz o corte bem coreografado, com certeza o mérito de toda aquela apresentação e de toda a glória daquela apresentação foi do seu Richard e do Mário Merlino, que me treinaram muito na época. Como eu falei, eu fiquei meses treinando aquele cabelo, aquela trilha. Então eu estava muito bem coreografado e eu sabia fazer aquele cabelo até com uma venda nos olhos, né? E imagina que a técnica estava toda construída em cima da música. E aí então acabaram as apresentações, começaram as premiações. Eles premiaram 6º lugar, 5º lugar, 4º lugar, 3º lugar. E aí meu coração a mil, né? E aí quando foi o 2º lugar, ali eu já comecei a me emocionar bastante, né? Percebi que era realmente, eu havia sido o escolhido. E aí na hora do 1º lugar, diferente dos campeonatos tradicionais, que às vezes eles colocam o 2º e o 1º e eles premiam o 1º. Eles premiaram o 2º. E aí o 1º eles fizeram uma celebração junto, na hora, instantânea. Eu recebi o certificado diretamente do presidente internacional da Guliam, da Intercoifir, junto com o Vidal Sassoon, estava presente naquele evento. Foi muito bom, foi maravilhoso, foi uma oportunidade muito incrível. E isso meio que consagrou a minha história, né? O meu início de história. E aí eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, já com 15 anos de idade, eu fiz Ana Maria Braga, eu fiz Hebe Camargo, eu fiz Jô Soares, eu fiz Programa Livre, eu dei entrevista para vários jornais impressos, eu participei de muitas entrevistas, enfim. Eu saí praticamente do anonimato, né? Praticamente não, do anonimato para um estado de fama, e a assessoria de imprensa obviamente me lançou como o primeiro cabeleireiro júnior do Brasil a conquistar um prêmio, a ser um júnior da Intercoifir e a conquistar o prêmio como Le Petit Mozart Mundial, a primeira estátua de ouro da Guliam que veio para a América, não para a América do Sul, para a América toda. Então é uma honra, é um prazer ter sido pioneiro nesse evento. Mas agora, nessa fase, é muito complexo você lidar com fama, com sucesso, com bullying, com preconceitos, né? Você imagina que na época tinha muito preconceito. Então na época, na escola, por eu ser cabeleireiro, por eu ter o cabelo comprido, tudo isso assim, era muito preconceito, muito mesmo. Eu lembro de uma ocasião assim, que pra mim foi difícil, que foi eu ganhei um ingresso da Fórmula 1 para assistir, ganhei de presente, nessa fase que eu fazia muita entrevista, ia na televisão e estava sendo consagrado como o cabeleireiro mais jovem do mundo, com Guinness, com todas essas coisas, e com TV, com entrevista, tudo isso. E quando eu entrei no autódromo e eu subi a arquibancada assim para sentar, a arquibancada toda, algum engraçadinho jogou um copo, né, uma lata, não me lembro, alguma coisa em mim, e começou assim, cabeleireiro, 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 e num raio de 5, 10 segundos eles começaram, viadinho, 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 e começaram a jogar as coisas em mim. Isso foi muito, muito chato, muito difícil, eu tive que levantar e ir embora. Foi um negócio meio constrangedor pra época. Hoje não, que eu sou adulto, isso passou, isso é bobeira, mas na época foi muito complexo, porque eu era garoto, né? E você lidar com momentos de extrema fama, de extremo sucesso e de extrema rejeição e de extremo preconceito é muito díspare, né? Não é hoje que a gente tem esse mundo digital, isso era 1994, 95, né? Isso era outra fase, era outro tipo de exposição. E aí então começou uma fase de reconhecimento e de contraste com essa história toda. E também havia uma dificuldade muito grande de ganhar dinheiro, né, naquela época. Por quê? Porque apesar de estar num salão grande, maravilhoso, de ter ótimas oportunidades de trabalho, eu era praticamente um showboy, né, um showman. Eu era um cara que viajava fazendo eventos, fazendo congressos, fazendo campeonatos. E eu tinha o curso básico
e eu tinha um curso internacional de uma semana, mas na verdade eu não tinha muita experiência e vivência de salão. Então para o status que eu representava, não era condizente, vamos dizer assim, né? Não era equilibrado com a qualidade dos profissionais onde eu trabalhava. Então eu trabalhava num salão super top, eu tinha muita fama, muito sucesso, mas eu não tinha qualidade para aquilo, né? Não porque, aí você fala, aí Pedro, como você não tinha qualidade se você ganhou um campeonato em Paris? É que eu havia sido treinado para fazer aquele cabelo. Então eu sabia fazer alguns cabelos. Eu não sabia assim pegar uma cliente, receber a cliente e fazer qualquer cabelo. Eu fazia muitos cabelos, mas não o suficiente para estar num salão super grande, trabalhando com todos os tipos de cliente, idade, tudo isso. E ainda tinha uma outra parte muito difícil de preconceito, que era o quê? Quando a cliente me via, algumas vinham porque tinham me visto na TV e queriam cortar o cabelo comigo e fazer comigo. E outras que não me conheciam, me olhavam e falavam assim, por exemplo, tinha uma lista de vez, né, de salão. Aí eu estava na lista da vez lá do Jacques Chenini. Aí a pessoa chegava no salão, ela pedia para fazer uma escova, por exemplo. Aí a cliente ia no Jacques Chenini da Augusta, anos 90, imagina, super glamour. Aí chega um pivetinho, um pirralhinho para atender a pessoa. A pessoa fala, mas essa criança vai fazer meu cabelo? Até explicar que ele tinha viajado o mundo e que ele sabia fazer aquela escova e que ele tinha a técnica, tinha toda uma situação, era muito complexo, não era muito fácil. Então começou um contraste e tinha uma questão muito forte também, que eu queria trabalhar com moda. Como eu havia viajado para Paris, tudo, eu tinha muita vontade de trabalhar com moda, com desfile, trabalhar na Europa, morar na Europa, né? As influências que eu tinha tido me davam esse desejo. Então aí eu comecei, na verdade eu estava terminando já o colégio, nesse um ano ali, nesse processo no Jacques Chenini, e aí eu comecei a pensar em fazer faculdade de moda. Aí eu falei, vou fazer faculdade de moda, pesquisei as faculdades de moda que tinham em São Paulo, e achei a melhor que tinha, era a Santa Marcelina. Ela já tinha um histórico de pessoas famosas que estavam fazendo, o Ercovitch e mais um monte de gente que agora eu não estou lembrando. E aí eu resolvi então fazer Santa Marcelina, prestei a faculdade, tive uma amiga muito importante que me influenciou, me ajudou, que fazia os eventos, que era meu braço direito, que era uma amiga do coração, a Chiara. Chiara Rodelo, ela é uma pessoa que marcou a minha história, marcou a minha vida, uma amiga do coração que me apoiou muito em tudo, nas minhas crises de adolescente famoso, nas minhas crises de adolescente normal, nas minhas dúvidas, na hora de entrar na faculdade, na hora de fazer a faculdade, né? Na hora de fazer os trabalhos da faculdade. Ela sempre foi uma parceira muito grande. E a mãe da Chiara é a Cleusa Rodelo, que é uma pessoa amável. E aí então, enfim, aí eu fiz a faculdade, prestei, entrei na faculdade. Depois que eu estava na faculdade há um ano fazendo Santa Marcelina, no começo do segundo ano começou a minha primeira crise existencial. Falei, não quero ficar aqui, eu não ganho dinheiro no Brasil, o Brasil não tem nada que eu gosto, eu não quero ficar trabalhando em salão, eu quero trabalhar nos backstage de moda, tal, e comecei com essa história, comecei a fotografar, comprei uma máquina, comecei a trabalhar com coisas editoriais, comecei a fazer cabelo e fotografar, criar coleções, fiz várias coleções na época, e aí surgiu a ideia, quero morar na Europa. Só que nessa fase, o concurso que eu ganhei era um concurso que dava um título incrível, que dava uma estátua maravilhosa, que dava uma gestão de oportunidades incrível, mas não dava dinheiro. E aí, então, teve uma pessoa importantíssima também na minha carreira, que foi o Klaus, cabeleireiro até hoje, maravilhoso. O Klaus trabalhava no Jacques Chenini na época. E aí o Klaus, ele como um amigo mais velho do que eu, começou a ser aquele meu amigo que começou a me incentivar, né? E ele falou pra mim, olha, o Klaus já havia participado de uma Taça Sorro, acho que da 5ª Taça Sorro, e ele tinha sido o primeiro colocado, e a Taça Sorro tinha um prêmio incrível, na época ela pagava $15 mil, e aí o Klaus falou, cara, você já participou de eventos internacionais, você já ganhou, por que você não se inscreve na Taça Sorro, que é um evento que acontece aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e são 50 participantes, mas vem gente do mundo inteiro, e se você ganhar, você pode morar na Europa, que você pega a sua grana e vai morar na Europa. Eu falei pra ele, cara, mas campeonato assim, será que aqui no Brasil não é marmelada? Será que não é tudo arranjado, porque é de nome de uma marca? Ele, nada a ver, não tem nada a ver. Me incentivou, pagou a inscrição pra mim, o Klaus, muito lindo, o Klaus Borges.
E aí ele me incentivou a participar então desse concurso da Taça Sorro alguns meses depois. Aí eu participei da Taça Sorro, com a experiência que eu já tinha internacional, tudo, eu escolhi a trilha sonora, modelo, treinei a modelo, fiz toda essa onda toda, e aí participei e ganhei em primeiro lugar a Taça Sorro no Via Funchal em São Paulo, e ganhei os $15 mil na época. E lembro que eu dividi a modelo e a minha mãe, que minha mãe foi a maquiadora e foi a pessoa que me incentivou bastante naquela fase também. E aí eu dividi, dei um dinheiro para minha mãe, dei um dinheiro para a modelo, que era o combinado, e aí eu dei o prêmio dela, que ela também se dispôs a mudar o cabelo e correu o risco de ganhar ou não ganhar. Peguei $5 mil, comprei a passagem da Alitalia e fui uma semana depois morar em Milão. Cheguei em Milão, morei no albergue da juventude, não sabia falar italiano, não sabia o que ia fazer naquela cidade. Falei com o Richard aqui do Brasil, o Richard me deu uma indicação e uma carta para eu procurar o Massimo Bogoni, que era o dono do Mods Air Itália. Eu liguei para esse Máximo, tentei conversar com ele no telefone, não conseguia falar italiano com ele, foi confuso demais. Só entendi que eu precisava pegar um trem, ir até uma cidade, encontrar ele nessa cidade. Aí eu fui encontrar ele nessa cidade, aí cheguei nessa outra cidade que era Torino, aí ele falou, agora tem que pegar um outro trem para vir até Ivrea, que era uma outra cidade. E aí fui parar em Ivrea, que é uma cidade pequena, de montanha, na Itália, e conheci o Mods Air. Aí lá começou tudo de novo, tudo zero. E aí vamos ver aqui se eu pulei alguma coisa que eu quero contar. Aí eu cheguei no Mods Air. Quando eu cheguei no Mods Air, eu fiz um teste, falei que eu queria estudar lá. Aliás, uma coisa importante aqui, eu tinha $2 mil para investir em qualquer curso que eu quisesse para poder ficar lá. Eu peguei esses $2 mil e falei assim para eles, quanto custa para eu fazer um curso aqui? Aí ele falou, olha, antes de eu te falar o preço do curso, você tem que cortar um cabelo numa boneca. Aí ele pegou uma boneca, rosqueou a boneca numa mesa de ping-pong e falou, vai lá e corta o cabelo que eu vou ficar olhando. E aí eu cortei, na verdade nessa época o diretor artístico era o Fausto Pes, e o Fausto Pes é também um lindo mentor lá da Itália. Ele ficou olhando eu cortar e eu acabei de cortar. Ele falou assim pra mim, maravilhoso, você pode fazer curso com a gente, você pode ingressar na nossa academia, a gente só treina pessoas que vão trabalhar com a gente não treina pessoas que vêm aqui só passar e ficar aqui com a gente fazer um curso. Então você pode ficar, eu vou cobrar de você $1.200, você vai ter uma acomodação para morar aqui dentro dessa fazenda, era uma fazenda em Ivrea. Você vai ficar aqui 3 meses até você aprender a nossa base, aprender o nosso italiano. Depois eu vou arrumar para você um emprego de trainee, de aprendiz em algum lugar. E falou assim para mim, pode pegar toda a sua tesoura, pente, todo o seu material, jogar no lixo, né, que eu vou te dar um material novo, um material mais simples, sem essas coisas aí que você é muito cheio de pompa. Ele falou bem assim. Ele não usou essa palavra pompa, mas ele quis dizer isso. E aí ele falou, aqui você vai usar um outro material. Então ali foi o primeiro choque de realidade, porque eu quis meio que sair da coisa da fama, né? Eu quis meio que renunciar àquela coisa do prodígio famoso no país e queria ter uma vida normal de novo. E aí de repente me deparei com uma oportunidade na Europa. Era uma oportunidade para começar do zero e praticamente sem eu saber, sem eu imaginar, tudo que eu cheguei, né? Porque ao mesmo tempo eu também cheguei achando assim, eu falei, não, vou chegar, eu tenho os meus títulos já, né? Eu tenho os meus, tipo, já ganhei prêmio na Europa, né? Na França. Só que não foi bem assim. Quando eu cheguei lá literalmente, né? Sabe aquela frase que você é responsável eternamente por aquilo que você cativa? Eu cativei esse anonimato e aí eu caí numa oportunidade onde eu seria praticamente zerado, dentro de começar tudo do zero, de esquecer tudo que eu sabia até ali, no bom sentido, porque eu tenho que começar a treinar e aprender uma filosofia nova. Por quê? Porque era uma franquia. E aí, para trabalhar numa franquia, você tem que aprender tudo de acordo com a técnica da franquia, né? As franquias na Europa, elas trabalham com catálogos de corte. Então todo mundo realiza os mesmos cortes, fala da mesma forma, tem a mesma linguagem.
E aí, então, no dia seguinte teve a primeira aula coletiva, onde eu me encontrei com todas as pessoas que trabalhavam naquela marca e faziam um curso ali. E aí quando eu entrei na sala, tinham mais ou menos 80 jovens, parte do grupo do Mod Zero, eles eram todos bem jovens, eles tinham uma média de 20 a 24 anos de idade no máximo. E aí o cara me apresentou, novo integrante, brasileiro, e me colocou na frente de todo mundo. O Fausto falava um portunhol, ele já havia morado no Rio de Janeiro uma época, me fez algumas perguntas em português, eu respondia, ele traduzia. E uma das perguntas que eu me lembro foi que ele perguntou aonde eu queria trabalhar na Itália, na Europa. Eu respondi em Milão. Quando eu respondi em Milão, a sala inteira, as 80 pessoas riram da minha cara. Mas elas riram assim de deboche mesmo. Elas riram de tipo, o que você tá falando? Sabe? Foi tipo isso. Eu fiquei meio sem entender, assim, meio que um ponto de interrogação, né? Que pra quem tinha saído do Brasil, eu pensei, qual o problema, né? Depois, mais pra frente, eu fui entender que é porque eles tinham na época uma média de 90 salões na Europa, na Itália, falei errado, 90 salões na Itália, 90 franquias, e eles só tinham 2 em Milão. E trabalhar em Milão era utópico, era só assim, os melhores dos melhores dos melhores que poderiam trabalhar em Milão. Então era uma coisa assim que era tipo a tropa de elite dos caras que trabalhavam em Milão. Então eles riram da minha cara, porque era meio que o sonho de todo mundo, e eles meio que riram tipo assim, cara, esse garoto que tá fazendo aí mochilão, né? Eu lembro que eu usava uma faixinha no cabelo, assim. Eu lembro desse dia exatamente, uma calça de moletom, assim, meio largado. Eles riram, debocharam, rolou um bullying. E enfim, ali eu tive que começar do zero. E foi bem difícil, não falava italiano, não entendia as coisas, tinha dificuldade, não tinha um tradutor. E a coisa foi indo, só que tiveram algumas vantagens, porque como eu morava sozinho, eu não tinha, e na época não tinha internet, né, igual hoje, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha Twitter, não tinha nada disso. Então a minha vida ficou muito ilhada na Europa mesmo, né, eu não tinha amigos brasileiros, nada. Então eu fui aprendendo a falar italiano, e um ano depois eu havia dado uma crescida muito forte. E no começo eu tive um mentor, o Vincenzo Sotio, que é meu amigo, que hoje mora no Brasil. Hoje não, já há muitos anos mora no Brasil. Depois eu trouxe ele para o Brasil junto. O Vincenzo foi um italiano que me pegou pela mão assim e me deu a oportunidade de aprender as coisas, de ensinar. O Vincenzo, ele tinha um sonho de conhecer o Brasil, de morar aqui. Ele falava algumas palavras, tipo saudade, ele falava obrigado, palavras básicas. E ele começou a me ensinar italiano, me deu a oportunidade depois que passou o tempo de ficar na fazenda, que eu fui trabalhar em Torino, numa outra cidade. Ele me deu a oportunidade de morar na casa dele, então quando eu tinha Páscoa ele me levava para casa da mãe dele. E aí o Vitinho foi um grande amigo, um mentor de vida, um mentor de pegar na minha mão, caminhar junto, me ensinar as coisas, me ensinar a língua, me ensinar a fazer compra, me ensinar a cortar cabelo, me ensinar a dobrar toalha, me ensinar a esterilizar pente, me ensinar a fazer tudo para que eu pudesse ser aprovado e também aceito, né? Na Europa tinha essa questão da aprovação e da aceitação. Principalmente eu que era estrangeiro, que era visto assim como tipo clandestino, né? Então aí começou essa caminhada. Lógico que tiveram muitas dificuldades financeiras. Numa dessas fases de transição, eu dormi uma vez num albergue da juventude, porque tinha dias que eu fazia curso em Ivrea, tinha dias que eu tinha trainee em Torino e tinha dias que eu tinha trainee até em Milão, junto com o Mário e a Terry, que eram donos de um salão que chamava Tema, na época, que eles estavam como partner, eles iam se tornar uma franquia do Mod Zero. E aí eu dormi lá no albergue da juventude, que era mais barato, porque eu já não tinha dinheiro, já tinha gastado parte do meu dinheiro com a passagem, com os transportes, né, com o curso, e o dinheiro estava acabando. E eu não estava trabalhando. Então aí eu dormi no albergue da juventude e quando eu acordei tinham roubado o meu tênis. Como eu era meio que mochileiro, não carregava muita coisa, eu não tinha tênis. E eu tive que sair descalço, pegar o metrô, andar na rua a pé, entrar numa loja, gastar um dinheiro com um tênis básico e a vergonha, né, de andar com mochila num país que você não é o seu, descalço. Teve uma época também que meu visto ele começou a vencer, porque quando eu fui... eu esqueci de contar isso. Quando eu saí do Brasil, eu saí com visto de estudo, porque como eu fazia faculdade de Santa Marcelina, eu pedi transferência para o Instituto Europeu de Design.
eu pedi para fazer fotografia de moda lá, e a Santa Marcelina tinha uma parceria com o IED lá, e aí houve eu consegui no consulado fazer um visto de estudo para continuar o curso de fotografia de moda lá em Torino. Eu não consegui começar ele logo que eu cheguei, mas o visto tinha uma validade de 1 ano. E aí depois que o tempo foi passando, meu visto estava vencendo, e aí eu comecei a ficar um pouco aflito, e aí eu conheci a Isabela, conheci a Thalita e depois a Isabela, que foram 2 pessoas importantíssimas. A Isabela é um amor de pessoa. A Isabela, era uma pessoa incrível que fazia arquitetura e me deu um super apoio e me apresentou as pessoas que podiam cuidar do meu documento. Como ela fazia faculdade de arquitetura lá, ela tinha bastante influência e bastante conhecimento já como que funcionava o processo de estudo, de renovação de documento, de todas essas coisas. E também foi uma pessoa que alugou para mim um quarto no começo, porque eu não tinha CPF. Lá tem um documento que chama Codice Fiscale, que você não consegue comprar celular, você não consegue alugar nada, você não consegue fazer nem a carteirinha do metrô, nada, sem esse documento. E longe da minha mãe, longe do meu pai, longe da minha família, não tinha como ficar falando. Na época, para você ligar para o Brasil, precisava de um cartão telefônico, que era tipo uma raspadinha que você comprava e era super caro, era tipo como se fosse hoje assim, 40, 50 reais, você falava 5 minutos. E aí a coisa foi se desenvolvendo até que chegou a hora que eles me deram a oportunidade de trabalhar num salão chamava Corso Orbassano, que era uma avenida, era como se fosse um lugar mais periférico, vamos dizer assim. Não era periferia, mas para a Itália era um lugar mais periférico. E eles me deram a oportunidade de trabalhar nesse salão. E lá eu conheci a Kate, que era uma senhora, que era uma gerente de lá, né, desse salão. E ela foi muito linda comigo, me tratou sempre com muito amor, como se fosse um filho. E quando eu cheguei nesse salão como trainee, já cheguei pensando, agora eu vou começar a lavar, a cortar cabelo. E que nada, agora começar a lavar a toalha. Eu cuidava da lavanderia do salão, que era em cima, no 2º andar, né? E da plastificação, porque as toalhas tinham que lavar, secar e plastificar elas. Tinha uma maquininha que envolvia elas no plástico naquela época. E a esterilização das coisas e a faxina dos banheiros. E aí foram ali mais 3 meses só ralando. Obviamente tinha também a parte boa, que às vezes eu tomava umas chuvas absurdas, porque na Itália, Torino, chove muito, tem épocas que fica 3 meses chovendo direto. E aí, nessa chuva toda, às vezes eu chegava com o tênis molhado, ensopado, e aí como eu era o cara da lavanderia, que lavava as toalhas do salão, então aí eu tinha a oportunidade de secar meu tênis escondido. Então essa era a parte boa. É lógico que a gente sofre um pouco, mas eu nunca tive medo de recomeçar, né? É dolorido, mas a gente tira grandes proveitos desses começos, desses recomeços. Surgiu aí essa parceria, essa aliança da Kátia. Acho que ela começou a perceber que eu estava sem dinheiro, né? O tempo já estava passando, já não tinha mais dinheiro para nada. E meus pais também não podiam mandar dinheiro para mim. E enfim, e a coisa começou a ficar apertada, né? Aí eu comecei muito a me questionar, né? Se esse era meu caminho, né? Se essa era a minha história. Eu pensei, gente, será que aquelas risadas realmente de Milão vão ficar impossíveis? E aí, de repente, depois de uns meses, acho que pela minha disciplina e a minha humildade, eles me transferiram então para Milão, para trabalhar no novo salão do Mar e da Terra, que era um partner. E aí lá eu cheguei, e aí eu passei por um treinamento, eu passei por um treinamento na Kerastase, um treinamento completo de todos os protocolos que tinham na época, as massagens, né, do Spa Kerastase, e voltei para o salão como um expert Kerastase em Milão, responsável por um lavatório, né, de 4 lavatórios. A minha função ali agora era organizar o lavatório, manter limpo, lavar o cabelo das clientes, vender tratamento, vender as hidratações, os protocolos, vender produtos para revenda e manutenção. E ali foram 6 meses, e ali eu comecei a fazer uma coisa que não tinha na franquia, que era uma massagem com toalha quente. Eu pedi a oportunidade, eu havia aprendido isso no Jacques Chenini, pedi a oportunidade do meu chefe, né? Falei se eu podia fazer um pouco de massagem nas clientes. Ele olhou assim com uma cara de tipo, isso não é da franquia, mas aí eu justifiquei que era para dar tempo de lavar o outro cabelo. Ele falou, ok. E as clientes começaram a gostar, começaram a dar caixinha, começaram a falar, começaram a voltar e começaram a comprar pacotes de protocolo com essa massagem.
E eu comecei a ficar famoso lá, inclusive no bairro, na região. As pessoas falavam do massaggio brasiliano. E meu chefe começou a dar uma moral para isso. E a caixinha, gente, vocês não sabem, a caixinha, eu ganhava umas caixinhas de massagem que muitas vezes me davam mais grana do que o salário que eu ganhava lá de trainee. E aí a coisa começou a ficar meio que legal. Só que muito rapidamente eu comecei a me questionar com relação à moda. Eu queria a tal da moda, eu queria a tal do backstage, eu queria conhecer Kate Moss, Karl Lagerfeld, eu queria conhecer Chanel, eu queria conhecer Louis Vuitton, eu queria conhecer Naomi Campbell, eu queria conhecer Shirley Malman, eu queria trabalhar com as passarelas de Milão e de Paris e de tudo isso. E aí começou aquele mosquitinho de querer voltar pro Brasil. Aí eu conversei com o meu patrão e ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você já está aqui há mais de um ano, a gente te treinou, isso é um investimento para você e para a gente também, a gente vê uma carreira para você e a gente vai te transferir para a nossa matriz lá em Torino, para o salão principal da Itália. Acho que lá você vai se sentir mais animado e a gente vai te dar agora 2 cadeiras de cabeleireiro e você vai ser um cabeleireiro da casa. Você vai poder fazer todos os serviços. Aí eu, né, literalmente, feliz. E aí comecei a trabalhar lá em Torino. E no meu segundo mês em Torino, eu tive a oportunidade de ser o segundo faturamento da casa. Sendo que o primeiro faturamento era o Vincenzo, meu amigo, que já estava ali há um ano e pouco, acho, não me lembro exatamente. Também devo muito a esse crescimento ao Vincenzo, que dividia cliente comigo, que me animava, que competia comigo quem fazia as coisas melhor e mais rápido. E aí começou um caminho e eles me convidaram para começar a dar aula, gente, é isso mesmo. Depois de quase 2 anos virou professor daquela sala, né? Foi uma oportunidade incrível de muito reconhecimento internacional. Foi uma fase onde eu comecei a me estabilizar e comecei a enxergar que havia um caminho para trabalhar com o Mozer. O Mozer, ele tem uma agência até hoje de moda em Paris e que trabalha com editorial, com capas de revista e com um monte de coisa de moda. E aí começou essa coisa da aprovação, né? Essa parte de aprovação. E eu comecei a entender bastante do sistema de franquia e comecei talvez aquele bugzinho que estava dando lá no Brasil quando eu estava no Jackchenini, de querer ganhar grana, porque eu oscilava entre a grana e a moda, né? E aí eu dei curso, aí o Vincenzo pediu para vir morar no Brasil, aí eu arrumei para ele um curso para ele dar aqui na Bahia, no Jackchenini, e no Jackchenini em São Paulo. Aí ele veio, e aí eu fiquei lá dando suporte, porque o Vincenzo, a gente trabalhava no mesmo salão e ele era o educador principal da casa, então eu fiquei lá de sucessor dele, quase 8 ou 9 meses treinando, e ele ficou no Brasil, acabou vindo morar no Brasil, e eu fiquei lá como o segundo homem. Acima de mim era só o diretor artístico, o Fausto Pes, aquele que viu eu cortando o cabelo na mesa de ping-pong, né, na boneca, e eu fiquei como treinador. Não minto, tinha o Cláudio também, mas o Cláudio estava abrindo um salão novo em Vale da Osta, então eu estava como grande formador, grande educador daquela academia. E eu queria crescer, eu queria mais. Aí eu pedi transferência do Mozer para Paris. Eles não me deram transferência para Paris e falaram que não, que eu havia sido formado para ficar na Itália. Aí, gente, eu resolvi voltar para o Brasil depois de um tempo. Quando eu resolvi voltar para o Brasil, eu mandei um fax para a dona Genine, que é muito amiga, é com certeza a minha madrinha de profissão, é a pessoa que mais me amou e mais me deu oportunidades fora minha mãe, na carreira toda. E mesmo nos momentos em que até hoje ela me chama de enfant terrible, né? Acho que pelo meu jeito agitado desde criança, ela me deu uma oportunidade de voltar para o Brasil e de implementar na franquia dela, no Jackchenini, que na época acho que tinha 30 anos já de franquia, não sei exatamente. Hoje deve ter 50 e poucos anos, talvez, 50 anos ou mais. Ela me deu a oportunidade de montar um projeto paralelo chamado Tribu,
e de montar uma ativação de treinamentos de academia, de implementar uma academia no Jacques Chenini, lá na rua Maria Antônia, em frente ao Mackenzie, montar uma escola do Jacques Chenini. Isso foi aproximadamente, eu vou chutar, tá? Nós estamos em 2020 agora, deve ter sido 2001, 2002 talvez. E aí eu montei o Tribu, né? Então vim da Itália para montar o Tribu, cabelo, moda e beleza interior. Então era um grupo que tinha essa coisa da beleza, essa coisa do holístico. E eu fiz um processo parecido com o que eu tinha aprendido na Europa. Eu comecei a procurar jovens de 16 a 24 anos para participarem daquilo. E na época tinha aqueles postais Mika e Jokerman, né? Que eram postais que tinham em vários restaurantes e baladas. Eu fiz uma campanha com eles. A Chiara voltou a trabalhar com a gente nessa época. E aí começaram a aparecer jovens do Brasil inteiro que não precisavam ter experiências. Eu comecei a treinar pessoas do zero nesse projeto do Tribu. Um projeto que já tinha meditação, que já tinha aromaterapia, que já tinha óleos essenciais, que já tinha mantras, yoga, com apoio do Swastika na época, do The Rose. Já tinha... era um trabalho lindo, fogueira, viagens para fazendas, mentalizações, e tinha treinamento de cabelo, tinha o apoio de fisioterapeutas que construíam massagens para o couro cabeludo, para massagem das mãos e dos pés. Um projeto maravilhoso, inspirador, instigante, inovador para 2001, né? Era bombástico. E desse projeto saíram pessoas maravilhosas, Glauber Serafim, Ariadne Scandaroli, que já era do Jacques Chenini, mas ingressou nesse projeto. E aliás, Ariadne, que também foi uma das campeãs da Taça Sorro. Eu lembro que eu treinei a Ariadne, eu mostrei um corte para ela do Montes Hair numa boneca, e ela rapidamente aprendeu e reproduziu e ganhou a Taça Sorro com aquele corte que eu mostrei para ela, na mesma modelo que era a Isabela Corches, que eu usei. Uma Isabela maravilhosa, ganhou duas Taças Sorros. E aí saiu de lá Andressa Saraiva, Jacques Chenini Floripa, o Gil, que tem uma barbearia e um salão incrível, na verdade. Ele tem um salão diferenciado aí no sul. Diego Gialdi, Janaína, daqui da Bahia também. O Tribu foi um projeto que começou com jovens do zero e que hoje a gente vê muitos jovens desses se destacando. Tem a Renata do Grampo, que é um conceito maravilhoso também. Tem muita gente aí, espero não ter esquecido de ninguém. Foi um grupo maravilhoso. O Tribu foi um projeto muito inovador para a época. E aí, depois desse um ano e meio treinando o Tribu, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto grande, né? Voltei a trabalhar com os meus pais na Vila Nova e fui trabalhar na Dazlu, em São Paulo. E nessa época eu trabalhei com o Newton Tamba, que foi um grande influenciador também, me ensinou muita coisa sobre mega hair, sobre como preparar cabelo, como preparar cores com aquele baby lights, né? E me deu uma oportunidade, uma cadeira num salão sofisticado da Daslu, lá no Up Hair. E aí eu fiquei com eles 6 meses. E aí comecei a pirar que queria montar um salão tecnológico, porque naquela época eu tive a oportunidade, fui convidado para fazer parte dos embaixadores da Toningai, da TID no Brasil. Eles escolheram alguns nomes que tinham destaque, então eles escolheram lá Júlio Crepaldi, o Patrício, fazia parte desse grupo também o Flores, nosso amigo Flores maravilhoso, que era internacional, o John Santos. E aí eu tive a oportunidade de ir para Dallas, estudar em Dallas, fiz vários cursos lá na academia do Toningai lá, fiquei meses estudando lá, morando lá, e até chegar ao nível de Teacher Training. O que é o Teacher Training? É um curso onde você aprende a ser um professor, né, um educador com as características e a filosofia do Toningai. E aí voltei para o Brasil, conheci a Alessandra, na verdade já conhecia, mas tive um contato com a Alessandra, que tinha um projeto com um grande investidor aí, o senhor João. Ele queria montar um salão para a esposa dele. A Alessandra havia encontrado uma casa em Moema, numa esquina maravilhosa da Rochinol.
e eu tinha toda a configuração para dar essa assessoria, essa consultoria, para montar equipe, para dizer layout de móveis, para dizer branding, né? A característica da marca, com todas essas pesquisas e todos esses eventos internacionais. Nessa fase eu fiz muitas viagens, Las Vegas, Nova York, Áustria, na Europa, Alemanha, muitos congressos internacionais, e tive a oportunidade de montar o OMA, o primeiro salão com toda a linha da Tige, da Tony Guy no Brasil. Mas aí nesse salão maravilhoso eu conheci a Cibele. A Cibele, ela era cliente do Lau, né? Um amigo meu que hoje é casado com a Vanessa, que é uma maquiadora incrível, nossa amiga. E ali eu conheci a Cibele. A Cibele, ela trabalhava com consultoria de moda, ela trabalhava ela era uma editora de moda, trabalhava com São Paulo Fashion Week e tudo. E ela falou pra mim assim que o sonho dela era morar em Paris. E aí, gente, começou a caminhada. Começou uma caminhada incrível, porque eu resolvi morar em Paris com ela, dentro dessas 1000 viagens que a gente tinha feito. Ficamos 6 meses em Paris, morando lá, trabalhando lá. Nessa fase eu comecei a escrever para uma coluna do Fashion Corner, que era uma revista virtual online, escrever sobre beleza, escrever sobre altos cuidados, produtos, segmentos, tudo que vocês imaginarem. Uma fase de inovação de métodos autorais, porque ali eles pediram que eu escrevesse para essa coluna como se eu estivesse fazendo meu TCC. Então era para eu escrever tudo sobre beleza, né? Nessa época, aí já era 2007 praticamente. E aí eu já tinha, então, se você contar aí de 92 para cá, já tinha quase 15 anos de experiência entre várias viagens e vários começos e recomeços. E aí eu comecei a escrever isso, e aí ali começou uma fase bem complexa, porque depois de 6 meses na Europa, em Paris, parece glamour, né? E ali eu achei que ali eu tinha começado então a minha caminhada de estou morando em Paris. Gente, morar em Paris foi perrengue. Imagina, Paris é caríssimo. É maravilhoso Paris. Quando você vai viajar de férias assim, com uma semana, é lindo. Você vai na Torre Eiffel, vai no Arco do Triunfo, mas quando você vai morar, se você é brasileiro e você vai morar em Paris, você vê que é perrengue. Porque é uma cidade cara, é uma cidade que você precisa dominar a língua, é uma cidade que é bem complexo se você não tem documento para trabalho. Na época eu não tinha, nessa fase eu não tinha nem visto de estudo, eu estava com visto de turista. E aí, enfim, 6 meses o nosso projeto de morar em Paris foi por água abaixo. Foi uma boa experiência, de vida principalmente, né? E foi uma experiência também de... Era muito bom escrever sobre moda e sobre beleza, e ir lá na Rue Royale, sei lá, ou ir nas Champs-Élysées, fotografar as vitrines e fazer uma matéria com foto que a gente havia feito de pesquisa autoral em Paris. Tudo isso era maravilhoso. Só que daí a gente teve que voltar para São Paulo. Voltamos para São Paulo, uma mão na frente, outra atrás, literalmente, sem dinheiro nem para pegar o táxi, na época não tinha Uber, pegar o táxi de volta do aeroporto de Guarulhos para casa, literalmente. Aí eu conheci um grande amigo também, uma pessoa importante na minha caminhada, Bispo Abud. Comecei a caminhar com ele, e ele foi um paizão, um amigão. E ele um dia falou pra mim, cara, nessa fase eu tava muito tempo sem trabalhar com meu pai, né? E eu tinha parado de trabalhar em salão, porque eu tava nessa fase de montar salão, de dar assessoria, de montar equipes, de treinar equipes. Eu não tava muito no campo de batalha. E aí o Bispo Abud falou, cara, tá na hora de você voltar pra salão, acho que você tem que falar com seu pai, sua história é linda. Eu falei, cara, será que eu vou voltar pra salão? Não é possível que eu vou voltar pra salão. Eu tinha um bloqueio enorme de voltar pra salão. Isso em, sei lá, 2008 já, talvez, nessa fase. E aí, ele falou, não, vai lá, troca uma ideia com seu pai, cara, conversa com seu pai. E aí eu fui conversar com meu pai, e meu pai, mais uma vez, falou pra mim assim, cara, eu conheço um salão que tem lá na Vila Mariana, um salão pequenininho, dentro de uma galeria, lá na Joaquim Távora. É um salão bem simples, tem 2 cadeiras, um salão minúsculo. E o salão fatura pouco, tá ruim, não tem movimento. E eu acho que com toda a experiência que você tem, chegou a hora de você mostrar resultado, chegou a hora de você usar essa experiência para você construir alguma coisa realmente com a sua identidade. E não existe coisa melhor do que começar pequeno. Eu juro que na hora eu fiquei meio de bode, assim, né? Eu falei, puta, mano, meu pai, em vez de me dar uma oportunidade grande,
no salão dele, ou ele me dá uma oportunidade de um negócio pequeno. Mas por outro lado, como eu sei que ele sempre teve uma visão empreendedora, falei, vou lá ver. Cheguei lá, vi, achei o salão muito ruim. Uma cadeira de um lado, a outra do outro, um espelhinho bem ruim, todo manchado, um chão horrível, uma porta horrível, uma galeria bem assim, largada. Mas ali começou um trabalho, um destrave, né? E eu falei pra Cibele, vamos pegar tudo que eu sei, tudo que você sabe, vamos decorar essa parede. A Cibele fez umas colagens de moda, ela também tinha feito faculdade de moda, de comunicação. E eu falei, vamos fazer a coisa acontecer. E aí ali, no segundo mês trabalhando ali, teve uma coisa incrível, que o Fábio, que tomava conta desse salão junto com meu pai, e chegou pra mim e falou, cara, o salão, me mostrou no papel, o salão subiu 5 vezes o faturamento de quando você chegou. As poucas coisas que você fez aí, e as clientes, eu comecei a conversar com as pessoas na galeria, comecei a fazer a coisa acontecer, né? Usar aquela expertise da Europa e implementar a coisa. Então tudo que eu tinha aprendido no sistema de franquia eu estava implementando ali. E tudo que eu tinha de técnica, de corte, de cor, de venda, eu comecei a colocar a coisa em prática. E ali o negócio começou a explodir, a coisa começou a acontecer. Até que daí, depois de uns meses que o negócio começou a crescer muito, eu tive a oportunidade de fazer uma proposta e comprar 50% desse negócio. E os outros 50%, inclusive na época, meu pai me deu, porque ele era sócio do cara. E a 50% que era dele, meu pai me deu. Os outros 50% eu tive a oportunidade de comprar. Minha sogra e meu sogro me ajudaram nessa fase, né? Me deram uma grana para eu pagar 50% à vista, enquanto a gente ia pagando o resto. Então aí começou uma vivência do zero, né? Por que do zero de novo? Porque a gente construiu o nosso próprio negócio. E o salão ainda ele era aquele salão de 2 cadeiras, com espelho ruim, todo ruim. Um rato, tinha rato no salão. Era horrível. E aí a gente começou um trabalho, batalhamos 1 ano, reformamos o salão, detetizamos, trocamos o piso, pintamos, trocamos a porta, colocamos ar-condicionado, fizemos uma obra gigantesca, mudamos o nome do salão e nos tornamos o salão mais badalado do bairro no raio de 2 anos. E ele ficou tão badalado que ele era pequeno, as pessoas iam cortar o cabelo e fazer o cabelo, elas esperavam nos bancos da galeria, porque não cabia dentro do salão, porque o salão era pequeno. E junto com isso, além de ficar pequeno, as pessoas que moravam em cima da galeria, tinham 4 condomínios de prédio, as pessoas que moravam ali, elas iam lá conhecer o salão, elas queriam conhecer por causa da arquitetura, do que a gente tinha construído. Eu havia feito também, ele tinha um subterrâneo e tinha como se fosse uma varanda subterrânea, vamos dizer assim. Eu tinha feito um grafite fluorescente com flores de lótus e aí começou a ficar famoso, e tinha um lustre de cristal bonito que a gente comprou, que ficava da parte de dentro, não na varanda, enfim. Começamos a influenciar com a parte de arquitetura e as pessoas queriam ir lá reconhecer o lugar, queriam visitar o lugar e falar, esse lugar que vocês construíram aqui na galeria, que é isso? E todo mundo começou um movimento na galeria. Várias lojinhas, restaurantes, todo mundo começou a reformar, então criou uma nova onda de comércio naquele lugar. Aí nessa parte eu comecei a perceber então uma carência, né, no mercado brasileiro. Eu comecei a perceber que, porque quando eu treinei o Tribu, eu vim direto da Europa, e quando eu voltei de Paris e comecei a trabalhar nesse salão, que foram ali pelo menos uns 2 anos ali trabalhando, eu comecei a perceber a vivência do campo de batalha, a vivência do cabeleireiro, né? A vivência de quem está do lado de lá, a vivência de quem atua todos os dias. Então ali eu comecei a pensar, precisa de um atendimento mais humanizado, precisa de um atendimento, eu comecei a ver as dificuldades para captar cliente. Então eu até anotei algumas coisas que eu quero ler aqui para não esquecer. Comecei a perceber a carência dessa coisa de tratar o cliente no humano mesmo, de mudar a vida das pessoas através de uma transformação, porque antes eu estava um educador muito que treinava técnica, né? Quando eu fui para o meu próprio negócio, eu tive a oportunidade de ver a alegria das pessoas sendo transformadas, comecei a ter contato com isso, comecei a ressignificar tudo isso. Então, sair dessa experiência e da experiência de quem foi para fora, esqueceu tudo, começou do zero, trabalhou numa outra cultura, foi professor lá, voltar para cá só treinando pessoas, sem atuar em salão, sem conhecer a realidade do mercado, a realidade do país, a realidade da cultura, sem enfrentar as dificuldades do dia a dia, são coisas muito diferentes.
E aí, depois que eu tive meu próprio negócio, comecei do zero e tive a oportunidade, inclusive de depois desse negócio menor, depois de 2 anos, abrir um negócio grande em Moema, um salão piloto, um salão conceito, trabalhar com o Rodrigo Otaki, com o João Armentano, fazendo toda a parte de arquitetura, construindo todos esses layouts e ter essa bagagem, aí foi onde eu comecei a descobrir verdadeiramente meu propósito de vida. Eu descobri que meu propósito de vida era realmente, eu uso sempre essa frase, que é uma frase que eu gosto muito. Eu gosto de ativar pessoas, ativar dons e talentos das pessoas, ativar dons e talentos das pessoas. Às vezes dons e talentos que estão adormecidos ou estão irreconhecíveis, a pessoa às vezes não enxerga, destravar as pessoas, destravar os destinos delas, né? Auxiliar elas no legado. Uma coisa que eu sempre falo, assim, uma coisa mais linda que eu mais amo como educador é que eu tive que contar toda essa história aqui de mais de 1 hora, contando uma história para vocês, tentando resumir, tentando contar várias experiências, várias vivências dessa história toda, desse contexto todo. Mas na verdade são 26 anos de história, né? Quase 27 anos de história, resumidos. E a minha maior missão como educador, a minha maior missão como profissional, o maior propósito de vida hoje é remir o tempo, é otimizar o tempo, entregar para o meu aluno, entregar para as pessoas que estão no setor hoje, para os jovens que se abrem e que querem aprender, ou para quem está recomeçando e não é jovem também. Eu tenho alunas que têm 50 anos e estão recomeçando a vida, né? É fazer com que as pessoas não precisem passar todas as dificuldades que a gente passou, mas é pegar ali o creme de la creme, né? É pegar ali a coisa mastigada, igual a gente faz com o filho. Nesse contexto todo aí, eu me encontrei ressignificando a minha profissão. Eu gravei aqui hoje esse vídeo contando a minha história nesse lugar aqui, ó, porque eu acho que para tudo há um tempo, né? A vivência e a sabedoria, elas são reflexos de oportunidades que o tempo vai te dando, que a maturidade vai trazendo. Hoje, com 40 anos de idade, para quem começou aos 12 anos e se formou aos 13, começou um curso aos 13, na verdade, e eu só conto tempo de carreira, nem conto de quando eu comecei, eu conto de quando eu comecei a trabalhar, de quando eu comecei a estudar, né? Então são muitas vivências, são muitas coisas que aconteceram. O meu maior objetivo, a minha história, o que me dá ânimo hoje é alcançar inúmeras pessoas em inúmeros lugares e entregar para elas o que tem de melhor, né? Quando eu conto a minha história, assim, quando eu conto a minha história é para falar sobre mim, é para falar sobre o meu eu. É para te encorajar a ter dificuldades, a recomeçar, a saber que nem tudo é fácil, nem tudo são flores, né? A saber que vão ter muitos começos, recomeços, muitas dificuldades, né? Muitos momentos sem grana, com dificuldade, com dor de cabeça, com problema. Então, assim, hoje eu tô num outro momento, né? Se você falar, Pietro, você já realizou seus sonhos? Não realizei meus sonhos, eu realizei muitos sonhos. Muitos sonhos. Talvez eu valorizei muitas coisas que aconteceram na minha vida como sonhos. Como para mim, poder gravar um vídeo aqui nesse lugar maravilhoso para vocês, isso é um sonho. É um sonho mais simples. Não tão simples porque a natureza nunca é simples, ela é exuberante. Eu acredito numa visão de beleza que vai muito além da estrutura, vai muito além das técnicas, vai muito além de tudo isso. Eu acredito no ser humano, eu acredito na vivência. Eu acredito na boa conduta, na boa alimentação. Você fala, Pietro, você faz tudo isso perfeito? Eu não faço, eu tenho muitas limitações, muitas dificuldades, né? Eu sou como você nesse ponto. Você deve ter dificuldades aí, com certeza absoluta. Minha vida não é fácil, tenho batalha direto. Você fala, Pietro, com tudo que você teve, você tá rico? Não, eu não tô rico, eu não tô nem perto ainda. Pode ser que eu fique rico ainda um dia. Mas eu tô feliz. Estou feliz de estar cumprindo a minha história, de estar cumprindo o meu caminho biográfico, de estar tendo a oportunidade de honrar, de aceitar, né, cada uma das fases, cada um dos ciclos. Meu maior sonho como profissional, eu gosto muito de treinar pessoas, de ser um educador, eu gosto muito de transformar pessoas também, né, mas o meu maior sonho é manter o Brasil num storm elevado, é fazer com que nós brasileiros tenhamos não só reconhecimento internacional, porque eu já sei que hoje, 2020, o Brasil está muito evoluído no storm brasileiro, mas é autoral, né? Eu quero ver o Brasil autêntico, o Brasil autoral, o Brasil que tem a sua história, o Brasil que não foi colonizado,
somente. O Brasil que aprendeu e que se desenvolveu dentro de uma autenticidade, de um processo, seu estilo, né? Do Made in Brazil, do South America Way, do eu sou brasileiro. A água aqui, ó. Quase que a água nos pegou, até assustei. Quem sabe faz ao vivo, né? Foi um despertar pra vida. A gente se vê aí no canal, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações. Que esse vídeo foi um vídeo de apresentação da minha história, mas vão ter muitos vídeos técnicos, vai ter muito aprendizado, muita coisa de presente pra vocês, completamente aí disponível, com muito amor, com muito carinho. Uma parte de tudo que eu contei, que eu aprendi, que eu vivi, que eu experienciei, eu vou entregar aqui de legado nesse canal, que é um sonho de vida em 2020, a partir de 2020, deixar um legado aí para vocês e para as próximas gerações, de tudo que eu aprendi, eu vou abrir aqui, vou derramar com muito amor, com muito carinho. A gente se vê aí no próximo vídeo, prometo fazer vídeos menores, mais curtos, com muito amor. Um beijo enorme para vocês, fiquem aí com a vista linda da Bahia.